Estamos aqui na sala de aula do curso de licenciatura em História com a licencianda em História, Lúcia Carla Santos. O tema da monografia do TCC dela é Entre Viajante e Memorialista, imagens do fundador do Arraial da Conquista. Esse TCC está em fase embrionária. Então, Lúcia, nos fale aí quem foi esse fundador do Arraial da Conquista, qual o seu nome? Esse fundador se chama João Gonçalves da Costa. Ele veio enviado pela coroa portuguesa como bandeirante e nisso ele veio em busca de pedras preciosas, mas ao chegar aqui ele encontrou com 3 tipos de tribos: Mborés, Mongolós e Pataxós. Então era uma cultura muito enchida em si mesmo. Eles tinham suas próprias batalhas entre si. Então, João Gonçalves da Costa, né, nesse momento, ele começou a ter dificuldades com esses povos originais que aqui residiam. Muito bem. E, por outro lado, quem são, respectivamente, esse viajante e esse memorialista, que é a fonte que você está, entre aspas, bebendo para, vai beber, né? Já está bebendo, vai continuar bebendo, para construir o seu TCC. Bom, esse príncipe, ele fez uma enciclopédia sobre o Brasil ao todo, então ele ia mais no interior e nisso ele veio parar aqui em Vitória da Conquista e ele fez esses relatos desse povoado. Então aqui, quando ele encontrou João Gonçalves da Costa, primeiramente ele encontrou com a família dele, que foram os filhos, e nisso, segunda parte, ele conseguiu ter esse encontro com João Gonçalves da Costa, e João Gonçalves da Costa foi relatando o que ele fazia, né, esses trabalhos, e nisso ele mostrou até uma certa revolta, porque João Gonçalves da Costa estava fazendo investimentos aqui em Vitória da Conquista e não estava tendo retorno desses investimentos da coroa. Até o príncipe Maximiano, ele relata isso, né? Essa pequena revolta de João Gonçalves da Costa. Mas isso, quando ele veio como bandeirante, depois capitão, e quando foi mais tarde se tornou coronel do Arraial da Conquista. E eu também estou como memorialista, Mozart, que ele chega até mais próximo, fazendo esses relatos dos povos originais que aqui viviam. Muito bem. E qual é o objetivo do seu trabalho? Que objetivo você tem em mente para o seu TCC? Essa desconstrução, sabe, é olhar os dois lados da moeda. Tipo assim, que ele, tudo bem, ele veio comandado pela coroa portuguesa. Claro, ao você se tornar professor de história, você tem que um pouco a ir no passado, né? Isso para tentar entender esse passado. Mas quando você volta ao real, você hoje se depara com um genocídio, né? Porque ele acabou dizimando quase as 3 tribos. Então, hoje, se Vitória da Conquista ao redor de municípios, foi por conta que alguns que sobreviveram desse genocídio foram para as cidades vizinhas, por isso que Conquista é rodeada de cidades vizinhas. Então, é claro que esse bandeirante, ele abriu fronteiras. Então, hoje, Vitória da Conquista, então, ela é uma rota de saída e entrada de verduras, de frutas, de vários tipos da economia mesmo dessa cidade. Então, claro, eu falo também que foi um homem muito inteligente, mas ao mesmo tempo foi um homem
brutal, mesmo, assim, que há relato deles como ele matava mesmo os povos originários assim e se vangloriava por isso. Então, é uma coisa que me assusta quando eu sempre vou voltar à fonte, tanto do príncipe como do memorialista Aníbal. Ok. E nessa fase preliminar, embrionária do seu trabalho, do seu TCC, que mensagem você deixa para o seu espectador? Eu deixo que a gente realmente volte um pouco ao passado para tentar olhar os dois lados da moeda no sentido de reconstrução disso, que não foi simplesmente um bandeirante que veio, mas que ele, eu não como pretendo isso, não, fazer dessa desconstrução da imagem dele, sabe? Porque há um relato muito forte sobre as coisas que ele fazia, principalmente quanto o tipo de. Não consegui. É assim, a gente tinha várias espécies de animais, então com essa chegada de João Gonçalo da Costa a gente perdeu isso. Também a questão também das vidas que foram tiradas. Então, eu como futura professora de história e como pesquisadora, eu não pretendo passar a mão na cabeça de João Gonçalo da Costa, porque assim há uma imagem contada muito bonita e na verdade não é isso. Quando a gente realmente volta no, nos textos de até de historiadores que relatam isso, então é muito forte mesmo, sabe? Muito obrigado, Lúcia, e esperamos que esse vídeo possa elucidar muitos estudantes, muitas pessoas que interessadas na história da Vitória da Conquista.